Os passos de um homem coxo. Esse poderia ser o título deste parágrafo, né? Os passos de um homem coxo, né? Um homem paralítico, um homem que ele era muito, a vida dele era muito triste. Imagina, né? Você nasceu paralítico, não podia andar, suas pernas não tinham firmeza e ele não tinha nenhum benefício do governo, o governo não dava benefícios como dá hoje, então a única coisa que ele podia fazer era pedir esmolas, ele não podia trabalhar. E então eles o levavam no templo, eles colocavam ele ali, porque ali tinha bastante movimentação de pessoas. O contexto dessa história é o crescimento da igreja, porque nós acabamos de sair do capítulo 2, então lembra que no capítulo 2 tem aquela história do Pentecoste, quando tem a primeira vez que o Espírito Santo desceu daquela forma, em massa ali no povo, eles falaram em outras línguas, e aí Pedro teve a oportunidade de pregar, porque as pessoas se aglomeraram, e aí foram batizadas 3.000 pessoas, então a igreja começou a crescer ali, né? Inaugurou, vamos dizer assim, com 3.000 pessoas sendo batizadas, e aí nós vimos também como que eles viviam, né? Que eles estavam sempre alegres, sempre se reunindo de casa em casa, no templo, partindo pão com alegria, e a igreja ia então crescendo dessa forma, né? Então é nesse contexto que a gente vê Pedro e João indo no templo para orar, né? E aí encontram esse homem pedindo esmolas. Então, se a gente fosse acompanhar aqui a história, essa parte da história desse homem coxo, esse homem paralítico, a gente vê os passos que ele vão dando até que chegue a sua salvação plena, vamos dizer assim, o mais completo que pode, se a gente pode falar mais completo, né? Ou é completo ou não é, né? Mas o mais perto de ser completo, né? Que é possível aqui nesta terra, né? Porque é claro que a nossa salvação plena, ela só se dará mesmo no céu, né? Quando nós somos salvos, podemos dizer que somos salvos, porque temos essa garantia, temos o selo, como o Lael falou hoje de manhã, né? Temos o selo garantindo a nossa salvação, mas a salvação plena mesmo só lá no céu. Mas esse homem, os passos que ele vai dando, a gente vê que ele vai crescendo na salvação. E o Pedro falou isso para nós, né? Na sua epístola, acho que é a primeira Pedro, que ele disse que nós devemos andar de certa forma, que nós vamos confirmando a nossa salvação, ou completando, desenvolvendo, né? Desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor, né? Em algum lugar ele fala que, dependendo do nosso comportamento também, a gente vai tendo mais certeza de que nós seremos salvos. Mais ou menos isso, né, que ele diz, não com essas palavras, mas é mais ou menos isso, né? Que é confirmada a nossa salvação, né? Ele fala isso também. Então a gente vê que esse homem, ele realmente foi salvo. O primeiro passo que ele dá aqui é procurar no lugar certo. Então ele foi no lugar certo, primeiro passo, né? Nós vimos isso nos versículos 1 e 2, porque diz aqui, Atos 3, 1 e 2, que ele era levado, né? O versículo 2 fala isso, que ele era levado, alguém levava ele, né? Alguns amigos ou parentes o levavam e o colocavam na porta do templo. Então ele estava no lugar certo, ele estava no lugar onde as pessoas passavam, e não era um lugar qualquer, era o templo, era o lugar onde as pessoas iam para orar, para adorar a Deus. Então, teoricamente, as pessoas que passavam ali eram pessoas que estavam mais dispostas a dar esmolas, eram pessoas que estavam mais dispostas a ajudar as pessoas pobres. Então ele estava no lugar certo. Então é importante isso, e nós podemos tomar isso para nossas vidas, que para nós
sermos salvos e para nós desenvolvermos a nossa salvação, nós precisamos também estar sempre procurando isso no lugar certo, né? E é por isso que nós estamos aqui hoje, domingo, às 19h30. Deve ter jogo da Copa passando por aí, né? Mas a gente está aqui na igreja e a gente sempre reserva esse tempo na quarta-feira, no domingo de manhã, toda vez que tem uma reunião na igreja. E então a gente sempre está procurando no lugar certo. E ele então estava fazendo isto. O próprio Pedro e o João, eles estavam também indo para o lugar certo e fazendo o que era certo, porque dependia deles também a salvação desse homem, né? Então ele estava no lugar certo, onde as pessoas que procuravam fazer aquilo que é certo estariam também. Pedro e João, diz aqui, eles estavam caminhando para entrar no templo, porque eles não sabiam o que ia acontecer, né? Que eles iam encontrar um homem, que iam curá-lo, né? Para eles é como se fosse um acaso, mas é claro que Deus é que fez isso. Mas Pedro e João, eles estavam também buscando o lugar certo, eles estavam indo ao templo para orar, para a 9ª hora da oração. É interessante esta expressão, né? A 9ª hora de oração, a gente encontra isso em vários lugares na Bíblia. A 9ª hora seria 3 da tarde. Então a gente vê que às 3 da tarde, os judeus tinham esse hábito de orar nesse horário, né? Pelo menos os mais fiéis, os mais religiosos, né? E que tinham essa disponibilidade, eles tinham horários definidos para orar, né? E a gente vê, por exemplo, o Daniel capítulo 6, versículo 10, né? Ele orava quantas vezes? 3. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, né? Então ele orava 3 vezes ao dia, né? Então, uma dessas vezes eu acho que era a hora 9ª, né, que ele orava, né? Que ele, até quando teve aquela história, né, que ele foi lançado na cova dos leões, né, tudo, foi quando ele se ajoelhou para orar à tarde, né? Então era provavelmente a 9ª hora que ele estava orando, que ele deixava a janela aberta, né, e orava voltado para Jerusalém. Ele estava em Babilônia, e aí todos viram que ele estava orando, e por isso eles foram lá falar para o rei que ele estava desobedecendo, né, o decreto. Também em Salmo 55, 17, o salmista diz assim: à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então, à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Os judeus, eles começam o dia à tarde, à noite, é diferente da gente, né? Para os judeus, o dia começa à noite. Então, por exemplo, para eles, nós já estamos na segunda-feira, né? Que eles não chamam de segunda-feira, mas seria a segunda-feira que termina no entardecer da nossa segunda-feira, e aí começa a terça-feira, né? Então, à tarde, então o que seria? Talvez fosse aí às 15 horas, né? Terceira hora do dia. De manhã, talvez pode ser, sei lá, umas 6 horas da manhã, e ao meio-dia mesmo, né? No meio do dia. Então, tem uma música que a gente canta, né? Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. E depois, na outra estrofe, fala: ao meio-dia, e quando os sons da terra abafam mais e mais a voz de Deus, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Mais ou menos isso, né? E depois tem: do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Então ensina também a orarmos 3 vezes ao dia. Quantas vezes você ora por dia? Você ora 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Mas a Bíblia fala que nós devemos orar o tempo todo, não é? Orai sem cessar. Então, o tempo todo estamos em oração. Mas é bom separar um tempo de uma oração especial. A gente está sempre orando, é verdade.
ao caminhar, ao deitar, ao levantar, ao trabalhar, ao estudar. Em todo tempo estamos orando. Mas é bom você separar, se você não pode separar 3 vezes por dia, pelo menos uma vez por dia, né? Um tempo, uma oração mais formal, vamos dizer assim, né? Que você fica num lugar silencioso, o quanto possível, né? Um lugar que você está só você e Deus, né? Sozinho, que você pode falar com Deus. Então Pedro e João, eles estavam buscando o lugar certo, procurando isso, né? E olha só que interessante, nós já mencionamos isso também, né? Quando Jesus estava na cruz, em Mateus 27, 46, diz que era a hora 9. Jesus era um bom judeu, não era? Ele era um judeu exemplar. Ele orava, com certeza ele também observava a 9ª hora de oração. Só que naquele dia ele estava pregado na cruz, na 9ª hora de oração. E o que ele disse na 9ª hora? Deus meu, por que me desamparaste? E o que ele estava falando quando ele disse isso? Ele estava citando um salmo, ele estava orando, ele estava recitando um salmo. As palavras que ele disse, era, se não, é Salmo 2? Não sei se era Salmo 2 ou Salmo 27, que fala essas palavras. Então ele estava recitando um versículo da Bíblia. Na verdade, os salmos eram cantados, então pode ser até que ele estivesse cantando. E ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, né? Ele disse em aramaico, Deus meu, por que me desamparaste? Então, qual? 22. Salmo 22, não é nem 2, nem 27, é 22, né? Salmo 22. Então ele estava na hora 9 ali, ele estava na cruz, tudo bem, eu vou orar aqui na cruz, né? E ele disse essas palavras, e de fato, né, isso é muito significativo, porque quando ele estava na cruz, de fato estava se cumprindo aquela profecia do salmo que ele estava cantando, né? Que era o Salmo 22. Então Pedro e João, eles estavam indo para a hora 9 de oração, e aquele homem, aquele coxo, ele estava ali buscando o que ele precisava no lugar certo. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é que ele olhou para a pessoa certa. Olhou para a pessoa certa. Então ele estava no lugar certo, e é o primeiro passo, e ele olhou para a pessoa certa, né? Nós vimos aqui nos versículos 3 a 5, que quando passam lá o Pedro e o João, ele pede esmolas, né? Que era isso que ele estava fazendo ali, estava pedindo que as pessoas o ajudassem no seu sustento, né? Que era a única maneira. E quando ele vê Pedro e João, ele pede esmola para eles também. E o Pedro olha para ele, o Pedro e João olham para ele, diz no versículo 3, né? Mas o Pedro, especialmente, né? Ele olha para ele fitando, né? Ou seja, ele olha diretamente para ele, diretamente para os olhos dele, e ele diz, olha para nós, né? Fala para aquele homem, para aquele coxo, olha para nós. E aquele homem, então, ele olha de um jeito, não é de qualquer maneira que ele olha, né? Diz aqui que ele olha atentamente, né? Ele olha como quem ele está esperando receber alguma coisa. Ele olha com um olhar de esperança, né? Quando Pedro fala para ele, olha para nós, ele olha esperando receber alguma coisa. Ele olha com esperança, né? Então, ele estava olhando, e não era para qualquer pessoa, era para uma pessoa que podia dar aquilo que ele gostaria de receber, mas não era isso que ele estava pedindo, mas era muito mais do que ele estava pedindo, porque o que Pedro deu para ele, no final, não foi só uma esmola, mas ele deu a ele a possibilidade dele trabalhar, porque quando ele foi curado, aí ele podia trabalhar, ele não precisava mais pedir esmolas, né? Então Pedro deu muito mais do que uma esmola para ele. Então ele estava, essa figura, né, de você estar olhando, né? É claro que ele estava olhando para Pedro, e o que Pedro fez com ele, né, de tê-lo curado, né?
ele fez em nome de Jesus. Então, indiretamente, ele estava olhando para Jesus, né? Através de Pedro, ele estava olhando para Jesus. Então, tomando isso para nós, né, como exemplo, nós também precisamos olhar para a pessoa certa, né, para obter a salvação. Em Mateus capítulo 6, versículo 22, Jesus disse que os nossos olhos, eles são a lâmpada do corpo. Então, dependendo para onde nós olhamos, ou para o que nós olhamos, nós podemos ter luz ou podemos ter trevas. Então, Jesus, nesse contexto em que ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo, ele disse, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas, e serão grandes trevas. Então, de certa forma, aquilo que nós olhamos, né, a concupiscência dos olhos, né, que fala lá em 1 João, né, são 3 formas, né, que Satanás usa para nos tentar, né, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, a concupiscência dos olhos, aquilo que você olha, é aquilo que você quer, aquilo que você quer buscar, é o seu objetivo na vida, aquilo que você está buscando. E então Jesus disse isso. Ele disse também para o Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 14, que ele seria como aquela serpente de bronze que Moisés levantou no deserto. Então, essa história da serpente de bronze está lá em Números capítulo 21, ele se refere a essa história. Ele diz, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado, para que todo que nele crer ou que olhar para ele seja salvo. Então, vocês conhecem a história da serpente de bronze, né? É que eles estavam andando pelo deserto, o povo de Israel, e por causa da murmuração deles, num determinado momento, Deus permitiu que o acampamento deles fosse infestado de serpentes venenosas, né? E as serpentes estavam picando as pessoas, e as pessoas estavam morrendo, porque eram serpentes muito venenosas, né? Tem serpentes que, se picar você morre quase na hora, né? Tem a cascavel, tem aquela urutu cruzeiro, né? Tem jararaca, né? Tem essas cobras muito venenosas, né? Então, eram cobras assim que estavam no deserto, e aí o povo começou a clamar, né? Deus nos perdoa, porque a gente murmurou, né? Tudo. E aí Deus fala para Moisés, então, faz uma serpente de bronze, né? Coloca numa haste e levanta bem alto, e todo mundo que for picado por uma cobra, se olhar para aquela serpente, ele vai ser curado, ele não vai morrer. O veneno não vai fazer mal para essa pessoa. Então, aconteceu isso lá, né? Todas as pessoas que olhavam para a serpente, eles não morriam. Então, Jesus se refere a isso, ele fala, olha, o Filho do Homem vai ser como essa serpente que Moisés levantou no deserto. Ele estava se referindo a quando ele estivesse na cruz, que ele ia ser levantado na cruz, assim como a serpente foi levantada, e todo que olhasse para ele seria salvo, né? Então, como que você olha para Jesus? Né? Bom, algumas igrejas colocam uma cruz assim, né, no altar, né, ou na entrada, né, para a pessoa entrar e olhar para a cruz, né? Mas aqui não tem nenhuma cruz, né? Mas a gente sabe que esse olhar para a cruz, ele é espiritual, na verdade. Não adianta você poderia até estar lá quando Jesus, muitas pessoas olharam para Jesus na cruz, quando ele estava crucificado lá, não é? Mas alguns olharam para ele e o que fizeram? Zombaram, não é? Disseram, desce da cruz, você não é o Filho de Deus, então desce daí, já que você, né, salvou todo mundo, salva-te a ti mesmo. Eles estavam olhando para a cruz, foram salvos? Não, porque a maneira que eles estavam olhando não era a maneira certa. Mas tinha outras pessoas olhando para ele ali, tinha João, tinha a Maria, a própria mãe dele, tinha outras Marias ali, né? Tinha pelo menos 3 Marias ali olhando para ele, tinha outras mulheres, tinha outros discípulos que olharam e creram. Um dos soldados, acho que era até o chefe dos soldados lá, a maneira como ele olhou demonstra que ele creu, porque ele
quando Jesus morreu na cruz, ele disse, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E vocês sabem que dois malfeitores foram crucificados ao lado de Jesus, um deles creu e o outro não, né? Um deles foi salvo e o outro não. Aquele que olhou para Jesus da maneira certa. Então, olhar para Jesus, né? Primeiro você tem que olhar para a pessoa certa, porque não adianta você olhar para alguém que não pode te dar salvação. E logo no próximo capítulo aqui, no capítulo 4, diz que não há nenhuma pessoa, o próprio Pedro fala isso, né? Não há nenhum outro nome embaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos, que é o nome de Jesus. Então você tem que olhar para a pessoa certa. É só Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas aquele homem, naquele momento, ele estava olhando para a pessoa certa. Estava olhando para Pedro, que era quem podia dar a ele muito mais do que ele estava pedindo. E indiretamente ele estava olhando para Jesus, porque Pedro ali estava representando o poder de Deus, o poder de Jesus, porque pelo poder de Deus é que ele foi curado. Olhar é muito importante, né? A gente vê isso em vários lugares na Bíblia. E então vamos tomar isso como um exemplo para nós, né? Quando Deus chamou Abraão, Deus falou para Abraão, Abraão, você vai ser o pai de um grande povo, né? Deus chamou ele para fora da tenda, né? E mandou ele olhar para o céu, mandou ele olhar para as estrelas e ver, olha, está vendo essas estrelas no céu? Então é assim que vai ser a sua descendência. E ali, isso está lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 5, e diz lá que ele olhou e ele creu, e aí a sua fé foi imputada por justiça, né? Deus imputou a fé dele por justiça. Por outro lado, há pessoas que olharam para o lugar errado, ou para a pessoa errada, ou da maneira errada, e isso não foi bom. Por exemplo, a mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela olhou para trás. Ela não podia olhar para trás. Era para eles irem direto, né, para se salvarem, o anjo deu essa ordem. Não era para olhar para trás, mas ela olhou para trás. E aí ela se converteu numa estátua de sal, né? Então, a gente tem que olhar para a pessoa certa, né? E da maneira certa. Também a Bíblia fala que, querendo ou não, as pessoas vão ter um dia que olhar para a realidade. Tem pessoas que não querem ver, né? Não querem enxergar a realidade desta vida, né? O que é a realidade da vida. A realidade da vida é que nós vivemos, nós nascemos, vivemos, e um dia nós vamos morrer. E quando nós morrermos, nós vamos para onde? Para onde você vai? Né? Se você crê em Jesus, se você tiver a salvação, você vai para o céu. Se você não tiver, você vai para o inferno. Então, um dia as pessoas vão ter que encarar, vão ter que olhar para Deus frente a frente. A Bíblia fala também que as pessoas verão, né, aquele a quem traspassaram. É Zacarias que fala isso. Zacarias 12:10. Eles olharão para aquele a quem traspassaram. Isso essa profecia é citada por João, né? Essa profecia de Zacarias é citada por João quando eles furam Jesus do lado, né? Eles olharão para aquele a quem traspassaram. Então lá no futuro, Apocalipse fala, né, que eles vão olhar, e o Zacarias também está dizendo aqui, e diz que o Zacarias, ele fala que quando eles olharem, quando o povo, os judeus, né, eles olharem para aquele a quem eles desprezaram, eles vão chorar amargamente. É isso que diz lá em Zacarias 12:10. Eles vão chorar amargamente, mas talvez vai ser tarde, né? Esse chorar amargamente não vai, se a misericórdia de Deus permitir, né, ainda vai dar tempo deles se converterem. E muitos judeus vão se converter, a Bíblia diz, ainda vão crer que Jesus é o Cristo. Então, olhar para a pessoa certa, olhar da maneira certa. Esse foi o segundo passo. O terceiro passo é andar nos lugares certos, né? Ele andou pelos lugares certos.
Quando ele foi curado, nos versículos 6 a 8, é quando tem vamos dizer assim, o ápice, né, dessa história, né? É quando Pedro olha para ele olha para o Pedro olha para ele olha para o Pedro, e aí o Pedro diz para ele: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda, né? Em nome de Jesus Cristo, ele fala, em nome de Jesus, levanta e anda. E aí Pedro puxou ele pela mão e ele se levantou e andou. Então é um pouco parecido com aquela história daquele paralítico que a gente falou, né? Que quando Jesus falou para ele: estão perdoados os teus pecados, né? Que ele levanta e anda. Ele precisava tomar esse passo, né? Mesmo que Pedro tenha puxado pela mão, ele podia ter simplesmente: não, eu não posso andar, você não está vendo que eu sou coxo de nascença? E ficava sentado lá e não andaria. Mas ele levantou e ele andou, né? Ele tinha que ter fé, né? E esta fé foi demonstrada aí porque ele se levantou, mas ao se levantar, ele ficou muito alegre, ele ficou pulando de alegria, né? Eu também ficaria, né? Era uma cura tão perfeita, né, que ele teve, que ele não podia nem andar, agora ele já podia até pular, né? Pular de alegria, né? E tem pessoas que andam, mas não podem pular, né? Mas ele podia tanto andar quanto pular, né, de alegria. E o que ele fez? Nos versículos 6 a 8, Atos 3, 6 a 8, diz assim, que, né, fala que Pedro o curou, e no versículo 7, tomou pela mão direita, e ele se levantou, e no versículo 8, de um salto ele se pôs em pé, e ele passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Então, para onde que ele foi? Para o templo. Ele entrou no templo, porque antes ele não podia entrar no templo. Vocês sabem que os judeus não permitiam que aleijados, cegos, coxos, leprosos, qualquer tipo de imperfeição, você não podia entrar no templo. Você podia até chegar perto do templo, você podia até ficar no pátio, tinha um pátio ali que poderia ficar, inclusive os gentios, né, podiam ficar ali, mas entrar mesmo no templo, você tinha que ser uma pessoa perfeita fisicamente, não podia ter nenhum defeito físico, senão você não poderia entrar no templo. Então a primeira coisa que ele fez foi entrar no templo. Então ele andou nos lugares certos. Ele não foi para a casa dele primeiro falar com seus familiares, ele não foi falar: eu sempre quis jogar bola, agora eu vou lá jogar bola com os meus colegas, né? A primeira coisa que ele fez foi entrar no templo e estar com Jesus. É interessante com Pedro e João, né? E adorar a Deus. O que Pedro fez com ele é interessante, porque Jesus, ele sempre fazia isso também, né? Quando Jesus curava alguém, ele sempre dava uma tarefa, que nem para o paralítico, né? Levanta, toma o teu leito e anda, né? Para aquele cego que ele curou lá, aquele cego de nascença, ele falou assim, ele colocou lodo nos olhos dele, né? E falou: vai lá no tanque de Siloé para se lavar, né? Aí ele voltou vendo. E também para aquele, tem um leproso que ele curou, né? Aquele que ele disse para ele: quero ser limpo, né? E tal. Ele fala para ele: vai ao sumo sacerdote e te apresenta lá, né? Se apresenta ao sumo sacerdote como testemunho, né? Porque era isso o procedimento quando a pessoa era curada da lepra. Então Jesus sempre dava uma tarefa. E o Pedro também deu uma tarefa para ele, né? Ele mandou ele se levantar e andar, né? E ele fez isso. E ele podia ter ido embora, né? Mas ele não, ele ficou com Pedro e João, ele saltou de alegria, ele foi dar glória a Deus, ele entrou no templo com eles, né? Então ele estava andando no lugar certo. E isso é importante, né? Nós podemos ver, por exemplo, para a gente aplicar isso para nossas vidas, que em Colossenses capítulo 2, versículo 6, diz assim: assim como recebestes a Cristo o Senhor, assim andai nele, né? Assim como recebestes a Cristo o Senhor, assim andai nele. Então a nossa salvação, para ela ser completa, para nós desenvolvermos bem a nossa salvação, nós precisamos também andar no lugar certo, nos lugares certos, andar da maneira certa, né?
Então isso é importante para a nossa salvação. Colossenses 2,6, né? E também 1 João capítulo 2, versículo 6, né? Está lá o Lael ensinando para nós, né? Não chegou no 6 ainda, né? Fomos até o 4 hoje, né? Mas no versículo 6 diz: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Então, se você crê em Jesus, se você é salvo por Jesus, o João está dizendo aqui, você tem que andar assim como ele andou, né? Então, nós temos que andar no lugar certo. E aquele homem fez isso. Nós vemos que ele estava andando no lugar certo. E o último passo, o quarto passo, e o último aqui dessa história, é que ele louvou a Deus da maneira certa. Então esse é um passo importante para a nossa salvação. Nós temos que louvar da maneira certa, da maneira correta. Ele foi curado. No versículo 9 e 10, diz assim: viu todo o povo andar e louvar a Deus. Então ele estava andando e louvando a Deus. Ele estava o tempo todo andando e louvando a Deus, né? E no versículo 10 diz que eles reconheceram que era ele mesmo que antes pedia esmola sentado à porta, e se encheram de admiração por isso que lhe acontecera. Se a gente for ler a continuação da história, a gente vai ver que teve um acréscimo de mais 2.000 pessoas na igreja. Então a igreja que já era 3.000, agora passou a ser 5.000 pessoas, né? Por causa desta cura, mas não só da cura, mas por causa da reação desse homem, né, à sua cura. Ele ficou louvando a Deus, ele estava louvando da maneira certa, né? Nós também precisamos aprender isso. Nós, como crentes em Jesus, como pessoas que somos salvos em Jesus, precisamos aprender a louvar da maneira certa. Louvar a Deus, a gente costuma dizer que quando a gente canta aqui na igreja, né, que é o tempo do louvor. Então a gente associa muito o louvor à música. A música é uma forma de louvar a Deus, pode ser talvez a forma principal de louvar a Deus, é uma das formas mais importantes de se louvar a Deus, mas não é a única maneira de se louvar a Deus. Nós podemos louvar a Deus com nossas próprias vidas. Hebreus capítulo 13, versículo 5, fala: por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, ele está falando aqui em Hebreus, ele está comparando o sacrifício que se fazia no templo, né? Quando os judeus ofereciam o sacrifício, que era a ordenança de Deus, né? Sacrificavam os animais, ofereciam aqueles sacrifícios. Ele está comparando isso e está dizendo de um sacrifício superior, que é aquele sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, quando você confessa Jesus diante de todos, né, que você é crente em Jesus, que você ama Jesus, que você vive por Jesus, então você está louvando a Deus, você está oferecendo sacrifícios de louvor, e as pessoas ao seu redor vão ver o seu testemunho. Então isso é muito importante para nós desenvolvermos a nossa salvação. Salmo 34:1 também diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. O louvor de Deus está sempre nos seus lábios? Ou será que de vez em quando você murmura? Será que de vez em quando você reclama? Né? Será que a gente pode dizer, como salmista aqui, o louvor de Deus estará sempre nos meus lábios? Tem uma história engraçada que o pastor Alden sempre contava, que aconteceu com ele e com o pastor Zezo, né? O pastor Zezo também nunca se esqueceu disso, né? Que o pastor Alden, a gente estava aqui numa das reuniões que a gente costumava fazer, né?
de comes e bebes, a gente estava lá comendo, bebendo juntos, né? Não lembro o que a gente estava comemorando, a gente sempre arrumava um motivo de comemorar, né? De fazer churrasco e tudo, né? E o pastor Alden estava logo depois eu acho que da escola dominical, né? Estava ali, tinha até naquela casa que tinha ali embaixo, né? A gente estava ali. E o pastor Alden estava carregando um copo de refrigerante, né? E ele esbarrou, alguém esbarrou no copo e derramou o copo na camisa nova dele, né? A camisa que ele pregava, né? Ele tinha uma camisa para pregar que era tipo indiano, né? Que ele sempre usava aquela camisa para pregar, né? Então derramou ali o refrigerante, né? Manchou ali a camisa e com certeza ele ficou aborrecido, né? Olhou assim, né? Aquela mancha lá, né? Aí o pastor Zésio olhou para ele e falou: pastor, você está, como que ele falou? Você está dando graças a Deus? Está dando graças a Deus, né? Porque o pastor sempre pregava, né? Em tudo dai graças, né? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, virou uma piada, né, entre nós, que a gente sempre falava isso, né? Você está dando graças a Deus, né? Então, é importante isso, né? E aquele homem que foi curado, ele estava louvando. Ele entrou no templo saltando de alegria e louvando a Deus. Nós temos que ser assim também, né? É claro, eu sei que você passa por momentos difíceis, né? Eu também passo, todos nós passamos, né? E às vezes dá vontade de reclamar, né? E a gente reclama mesmo, né? Mas quando a gente reclama, a gente tem que lembrar disso, né? Eu tenho que dar graças, né? Em tudo dai graças. E lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é o nosso dever. É assim que nós vamos glorificar a Deus. É assim que nós vamos transmitir às pessoas ao nosso redor, né, que nós somos de fato cristãos e que glorificamos a Deus, né? E também a gente deve, até o pensamento, né, deve ser assim. Nós devemos louvar a Deus em pensamento. Filipenses capítulo 4, versículo 8. O que diz? Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, né? Então, é assim. Então, é o fruto de justiça. E a gente vê que aquele homem, de fato, ele estava fazendo isso, né? E isso foi bom, porque a gente vai ver, por exemplo, no versículo 11, nós lemos até o 10, né? Mas no versículo 11, a gente vai ver que Pedro e João ficaram lá no templo e todo o povo correu atônito para junto deles, né? No pórtico de Salomão, e que o homem estava ali ao lado deles, né? Ele não saía, não desgrudava mais do Pedro e do João. Todo lugar que Pedro e João estavam, ele estava também. E a gente vê no capítulo 4, logo mais adiante, versículo 14, que por causa disso, né, pelo fato do homem estar lá, o homem estava lá como uma testemunha do milagre que Pedro fez. E por causa disso, vocês sabem, né, se a gente for ler o resto da história, a gente vai ver que o Pedro foi preso, o Pedro e o João foram presos, né? Depois eles foram apresentados ao Sinédrio, né? E eles estavam com inveja porque ele estava pregando em nome de Jesus, e aí eles queriam prendê-los, queriam fazer alguma coisa, mas eles não podiam. Por quê? Porque aquele homem que estava curado estava do lado deles, como testemunha do milagre que ele tinha feito. E todo mundo sabia, toda a cidade conhecia aquele homem, sabia que ele nasceu paralítico, coxo. Então, e agora ele estava em perfeita saúde. Então, a forma como esse homem andou, né, a forma como esse homem louvou a Deus, ele deu testemunho para muita gente e levou muita gente à salvação, só pelo fato dele estar louvando a Deus da maneira certa, estando no lugar certo, olhando no lugar certo, para a pessoa certa, né? Então, isso, irmãos, essa história é uma história muito bonita e é uma história muito importante para nós, né? E que nos traz essa lição, que nós podemos também ser como esse homem. Talvez você não tenha um defeito físico, como aquele homem, para ser curado. Talvez você não tenha nenhuma doença para ser curado. Difícil, né? Todos nós temos alguma doença que gostaríamos de ser curados, mas a maior cura, a cura mais importante não é a nossa cura física,
é a nossa cura espiritual. A cura física daquele homem foi um instrumento para que ele fosse curado espiritualmente, e que isso que era importante. Então vamos lembrar desses 4 passos desse homem coxo. Primeiro, ele procurou no lugar certo. Segundo, ele olhou para a pessoa certa. Terceiro, ele andou no lugar certo, ou nos lugares certos. E quarto, ele louvou a Deus da maneira certa. Que possamos aprender isso, né? E que possamos também desenvolver a nossa salvação, e que Deus nos abençoe, que possamos agradar a Deus dessa forma. Amém?